Hoje é dia da gente falar sobre aquela treta do Disney Channel que tinha tudo pra ser plot de uma série do Disney Channel. Duas adolescentes apaixonadas por um mesmo cara. Miley Cyrus, Selena Gomez e Nick Jonas. Você não faz ideia do furacão que foi esse triângulo amoroso teen e de quantas pessoas ele arrastou pra dentro dele. Envolveu Taylor Swift, Demi Lovato, Justin Bieber, os outros Jonas Brothers. Juro, pensa numa fofoca encorpada. É essa. E vocês sabem que eu amo mergulhar nessas histórias dos anos 2000, das Child Stars. Então se você se identifica comigo e também gosta de tudo isso, dessas tretas, com nostalgia, com curiosidades, já se inscreve aqui no Fefoverso pra não perder nada. Deixa o like pra apoiar o meu trabalho e fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @fefocaires em todos os lugares. Agora, bora entender o que realmente aconteceu entre esse triângulo de astros teens da emissora do Mickey Mouse. A gente já tem vários vídeos sobre a Miley e sobre os bastidores de Hannah Montana aqui no Fefoverso, então eu não preciso te lembrar de toda a história. Eu só quero te lembrar que durante um período a querida foi o maior nome do Disney Channel. Sua série estava em alta, suas músicas vendendo horrores, turnê dando sold out e toda criança com TV em casa queria viver uma vida dupla como a Hannah Montana. E o que seria de uma estrela em ascensão sem um namoro pra América torcer e fofocar sobre? E óbvio que, falando do maior nome do Disney Channel, o garoto nos seus braços tinha que ser alguém à altura. E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que o Nick Jonas. O charmoso caçula de uma boy band que estava conquistando corações no país inteiro, os Jonas Brothers. A Miley contou que quando eles se conheceram lá em 2006, foi amor à primeira vista. Eles se cumprimentaram durante um evento da Disney, ela disse que preferia abraços do que apertos de mão, o Nick abraçou ela e ela reclamou que a camisa dele pinicava demais. Esse foi o começo de uma história de amor. Eles saíram para jantar juntos naquela noite, conversaram no telefone até altas horas da madrugada e se tornaram inseparáveis. E, ai gente, viver na nossa era é uma maravilha, né? A gente não só tem fotos do dia que eles se conheceram, como sabemos que foi o Zac Efron que apresentou eles. Obrigado, senhor, por me deixar viver na mesma era da internet e dos teen shows. Eu não sei se você se lembra ou se você acompanhou, mas essa galera que trabalhava na Disney passava a semana inteira junto. Se eles não estavam gravando alguma coisa, eles estavam em um evento, ou em uma festa, ou em uma organização beneficente, ou dividindo set, ou fazendo um especial pro Disney Channel. Eles viviam numa bolha muito forte, e entre o meio de 2006 até o começo de 2007, Miley e Nick estavam em tudo. Se não bastasse isso, a Miley contou no seu livro Miles to Go que o príncipe encantado, como ela chamava o Nick, tinha se mudado para casa ao lado dela recentemente. Então, além de serem colegas de trabalho, eles eram vizinhos. Imagina o grude. Ela até disse numa entrevista tempos depois que ele devia achar ela um saco, porque ela ligava para ele sempre e dizia: "O que você tá fazendo? Eu tô entediada, vem aqui me ver." É aquele tipo de namoro adolescente que um vira a vida do outro. É claro que eles trabalhavam demais, isso não dá pra negar, mas no que diz respeito à vida pessoal, era Miley até o fim. Porém, como tudo que vem rápido, vai rápido, no começo de 2007, com menos de um ano de namoro, eles decidiram dar um tempo, como a própria Miley conta no livro. Um mês depois, quando eles participaram de um evento na Casa Branca, eles voltaram. Foi um término relâmpago, e a Miley diz no livro que nem sabe se eles sequer estiveram separados pra esse tempo valer mesmo. A partir daí, a partir desse primeiro retorno, o amor engatou de vez. Muitos eventos juntos, o wallpaper da Miley era uma foto dela com o Nick se beijando, ela escrevia Nick, coraçãozinho, no corpo com uma caneta, ela usava o colar Nick J, foi um acontecimento. Se alguém perguntava pra Miley se tinha uma coisa fofa, a resposta dela era Nick Jonas. Do outro lado, o Nick nunca foi tão explícito assim, ao ponto de escrever Miley no braço, mas ele sutilmente ia demonstrando seus sentimentos em algumas músicas da banda, como no single SOS, onde ele canta: "Abraços são superestimados, pra sua informação", numa referência ao que a Miley disse quando eles se conheceram. Lembra que ela prefere abraço do que aperto de mão? Tá, eu tô te contando uma história linda sobre amor adolescente, mas a gente sabe que isso não durou muito tempo, até porque esse é o tema do vídeo.
Então, o que aconteceu para problemas no paraíso aparecerem? Aconteceu misturar trabalho com relacionamento. Foi isso que aconteceu. A partir do segundo semestre de 2007, os Jonas Brothers passaram a ter uma presença maior em Hannah Montana. Participaram de um episódio, que foi um dos mais bem avaliados e mais assistidos de toda a série, lançaram uma música em colaboração e saíram em turnê juntos, a Best of Both Worlds Tour da Hannah Montana. E no começo, tudo estava indo muito bem. As performances eram divertidas, cheias de flerte, eles ainda saíam em dates. A Miley celebrou 15 anos de vida no meio da turnê, um evento super importante. Mas alguma coisa mudou em dezembro de 2007, quando eles terminaram de vez. E agora não foi dar um tempo, foi término, sofrido mesmo. A Miley contou no livro que sentiu seu mundo desabar, o que é meio natural para uma separação adolescente, mas o pior foi que ela perguntou pro Nick: posso te dar um abraço de despedida? E ele respondeu: não. Isso dilacerou o coração dela. E isso foi momentos antes dela subir no palco para mais uma noite da turnê, em Connecticut. Ela precisou colocar uma peruca e se apresentar como se nada estivesse acontecendo. Uma vibe meio Katy Perry, Part of Me. E arrisco dizer pior, porque ela teve que se apresentar com o Nick, porque a turnê não mudou. Os dois continuaram juntos até finalizar a leva de shows no começo de 2008. Rolou estranheza, eles estavam mais distantes, mas precisavam trabalhar. Foi esse término, inclusive, que inspirou o Nick a escrever a música Sorry, do Jonas Brothers. E agora, meus queridos, com esse término, entramos no ano de 2008. No ano da Bad Miley, primeira edição. A querida começou o ano escurecendo o cabelo, porque o Nick disse que gostava dela com luzes mais claras, então ela foi pro extremo oposto, e escrevendo Seven Things, sobre as coisas que ela odiava no ex. Aqui a gente entra na primeira versão rebelde da Miley, que a mídia explorou demais. Foi nessa época também que um hacker invadiu as contas pessoais da Miley e vazou uma série de fotos dela de biquíni e fazendo poses sensuais, entre aspas. Lembre-se, estamos falando de uma garota de 15 anos aqui. Esse foi um período bem macabro da nossa geração. Eu sei que pouca coisa seria diferente se acontecesse hoje em dia, mas na época os jornais, os sites, as revistas postavam essas fotos da Miley, lembrando, estamos falando de uma garota de 15 anos aqui, como se ela tivesse se tornado um péssimo exemplo para as crianças, e não como se ela tivesse sido vítima de um crime de invasão de privacidade e merecesse ser protegida. Mas se a gente for falar da exploração em cima de Miley Cyrus, é um outro vídeo. O ponto é, em 2008, rolou o afastamento de Miley Cyrus e Nick Jonas. Eles ainda apareciam em eventos por tabela, eles ainda estavam na mesma bolha, mas não interagiam mais, e tudo ficou estranho. Apesar da Miley ainda usar o colar do Nick pra cima e pra baixo, tinha realmente chegado a um fim. Eu acho que ela teve muita dificuldade pra superar. Ela sofreu mais o luto pelo fim do namoro, sabe? Ou pelo menos sofreu de forma mais pública, eu diria. Até que, em junho daquele ano, acontece um evento que mudaria a trajetória do mundo. O lançamento de Seven Things, da Miley, e de Burning Up, dos Jonas Brothers. Você lembra que a Miley escreveu essa música no começo do ano, depois do término com o Nick, certo? Mas ela só foi divulgada pro mundo agora, com um clipe que simplesmente quebrou o YouTube e com muitas referências ao ex-namorado, incluindo o colar e uma foto dos dois. Só isso. E na música, a Miley canta: você me ama, mas gosta dela. You love me, you like her. Peraí, dela quem? Her? Quem? Quer dizer que tem uma outra garota envolvida na história? Corta pra 2 dias depois, vem aí o clipe de Burning Up, música que muita gente acredita ter sido escrita pra Miley. Afinal, o Nick canta sobre uma garota de vestido vermelho e salto alto que faz ele queimar de paixão. Mas eis que a garota do clipe é outra estrela do Disney Channel, Selena Gomez. E aí começam os rumores de que o novo affair de Nick Jonas tem nome, sobrenome e carteira assinada pela Disney. Selena Gomez. Mas, diferente do relacionamento dele com a Miley, Nick e Selena não eram muito
públicos sobre o que eles tinham. Hoje a gente sabe que realmente rolou, mas lá atrás ainda era especulação. E esses rumores de que o Nick tinha seguido em frente não caíram muito bem para Miley, que entrou numa onda de shades e indiretas para Selena nas redes sociais. Até aqui, a gente já tinha visto elas interagindo juntas algumas vezes. A Selena chegou a participar de Hannah Montana como rival dela, mas o clima nos bastidores sempre foi de amizade. Repetindo, até aqui. E sabia que você tá pisando no exato mesmo local que a treta entre Miley Cyrus e Selena Gomez prosperou? Pois é, rolou aqui no YouTube. Pra contextualizar, na época, Selena Gomez e Demi Lovato eram inseparáveis. Elas tinham se conhecido nos bastidores de Barney, tinham ido parar na Disney praticamente juntas e eram mais que amigas. Irmãs. Em 2008, quando elas protagonizaram juntas o filme Programa de Proteção para Princesas, elas criaram um canal no YouTube para fazer vlog e postar aleatoriedades de amigas. O que chamou a atenção das pessoas é que, na época, a Miley criou um canal parecido com a sua melhor amiga, a dançarina Mandy, e passou a fazer vídeos imitando a Demi e a Selena, como se estivesse tirando sarro das coisas que elas falavam nos vídeos delas. Apesar de todo mundo sentir um claro shade e uma provocação ali, a Miley insistia que era só uma paródia e até pedia para as pessoas se inscreverem no canal das amigas. E agora, a gente vai juntar algumas coisas no caldeirão, vem comigo. As conversas sobre a Miley estar tirando sarro da Selena Gomez. Os rumores de que a Selena estaria com o Nick agora. E o fato da Miley estar numa era mais rebelde com a sua imagem, sendo inclusive vítima do vazamento de fotos íntimas. Qual foi o resultado disso? Quem adivinha? Exatamente, o resultado disso foi uma imprensa inteira surfando na rivalidade de duas adolescentes para dar uns tocos na Miley Cyrus. As revistas faziam enquetes para escolher quem é a preferida do público, quem representa melhor a Disney, com quem você prefere o Nick Jonas, sempre pintando a Selena como uma princesa e a Miley como uma pessoa fora dos trilhos. Essa galera não tinha visto nada, né? Porque aqui a Miley ainda tava 100% santa. Mas olha, 2008 foi uma montanha-russa completa. Enquanto as indiretas rolavam nas redes sociais e a gente tentava entender quem odiava quem, nos eventos a gente tinha isso aqui. No Teen Choice Awards, que aconteceu em agosto de 2008, a Miley performou a música Seventeens e ainda foi pra plateia pedir pra Selena cantar junto. Vem aqui, amiga, cantar a música que eu escrevi pro meu ex, que é o seu atual. Foi tipo isso. E a montanha-russa seguiu assim, shade no YouTube, foto sorrindo, amo ser sua amiga, mais indireta nas redes sociais. Nessa época rolou até um rumor pesadíssimo de que a Miley tinha enviado um e-mail pra Selena Gomez descascando ela por uma indireta que ela teria dado na Taylor Swift. Juro, olha as voltas que o mundo dá. A Miley teria defendido a Taylor Swift de uma indireta que a Selena Gomez deu. Hoje a gente sabe que elas são melhores amigas de alma. A Selena inclusive participou de um podcast essa semana e falou que ela e a Taylor se uniram depois dos términos, porque ela namorou o Nick e a Taylor namorou o Joe Jonas, e as duas viraram amigas depois desses relacionamentos, mas na época os tabloides diziam uma coisa totalmente diferente. Pra você entender o que rolou, a Taylor já tinha namorado o Joey e terminado, quando a Selena teria dito numa entrevista que se um cara termina comigo, eu não vou lá escrever uma música sobre isso, no que as pessoas interpretaram como uma indireta à música Forever and Always, que a Taylor tinha escrito sobre o seu relacionamento com o Joe. Vale lembrar que aqui a Selena ainda estava com o Nick, então ela estava defendendo seu cunhado. Aí, os tabloides começaram a publicar um rumor de que a Miley não gostou nada disso, até porque a Taylor era sua amiga, e foi lá e escreveu um e-mail premonitório para Selena, dizendo que ela e a Taylor estariam lá com um lencinho quando a Selena se unisse ao grupo das chutadas por um dos Jonas Brothers, e ainda cantariam uma música sobre coração partido para ela. É que assim, gente, para esse rumor fazer sentido, pra Selena Gomez realmente ter tido uma treta com a Taylor por causa do término dela com o Joe, a timeline teria que ser muito confusa. A Selena disse nesse podcast que ela participou recentemente que Love Story foi uma das primeiras músicas que a Taylor mostrou pra ela, e essa música é do começo de 2008, então elas já eram amigas antes. Não sei se faz sentido a Selena ter dito isso depois,
Sei lá, acho tudo muito estranho, mas tô te falando que esse rumor rolou, ok? Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas no começo de 2009, Selena e Nick Jonas aparentemente romperam o que tinham. Aqui, a Miley já estava namorando um outro cara, o Justin Gaston, que já tinha mais de 20 anos, quando ela ainda era adolescente. E esse começo de 2009 foi um surto, porque a Selena tinha terminado com o Nick e a Miley estava evitando os Jonas Brothers como o diabo foge da cruz. Tem um vídeo muito icônico de janeiro de 2009, quando a Miley cruza com os Jonas Brothers no tapete vermelho do Globo de Ouro e sussurra pro Ryan Seacrest: por favor, me salva, pra ela não ter que interagir com eles. Tem áudio disso, vou colocar aqui. Hello. Happy New Year. Nice to see you, darling. Enfim, ano novo, vida nova. A Selena já tinha terminado com o Nick, a Miley já tava com o Justin. Que tal um jantar entre amigas pra colocar os pingos nos is? Isso rolou, tá? Na mesma semana que a Selena terminou com o Nick, ela saiu pra jantar com a Miley e o seu atual namorado. Eu fico imaginando como isso aconteceu. Será que eles terminaram e a Selena ligou pra Miley e falou: amiga, você tinha razão, vamos sair pra conversar? Sei lá, quem fez esse contato? Não sei. Mas parece que ali uma amizade não ia rolar mesmo. Uma testemunha diz ter visto a Miley discutindo com a Selena depois desse jantar, acusando a Seleninha de estar dando em cima do seu namorado. Parece que a Selena ficou flertando com o Justin nesse jantar. Mais uma vez, fofoca de tabloide. Eu não sei se essa discussão realmente rolou ou não, mas se rolou, se a discussão rolou, ou a Selena realmente tinha uma quedinha pelos caras da Miley, ou a Miley tava traumatizada pelo que aconteceu com o Nick e projetando uma coisa na Selena que nem condiz com a realidade. Sei lá. O que eu sei é que em 2009, esse mesmo ano que começou assim, começou com afastamento, a gente viu uma coisa muito engraçada acontecer. A reaproximação de Miley e Nick Jonas. Sim, teve recaída nessa história. As datas são muito curiosas, porque assim, o término da Miley com o Justin Gaston foi anunciado dia 7 de junho. Dia 9, ela foi vista beijando o Nick Jonas num jet ski. O que rolou, gente? Pesquisando pra esse vídeo, a sua cabeça explode, porque as coisas não fazem sentido. Junho de 2009 foi uma confusão, porque olha, a Miley ainda estava sendo ligada ao Justin, porque o término deles tinha sido naquela semana. Tinha sido fotografada com o Nick e estava filmando a última música, onde ela conheceu o Liam Hemsworth, que depois virou seu marido. Ou seja, 3 caras circulando a vida amorosa da Miley. Tudo isso enquanto ela publicava fotos a semana inteira com legendas assim: falando com quem me faz feliz, boa noite pra minha querida inspiração, ouvindo minha música favorita que foi escrita pra mim, você me faz sorrir. Pra 15 dias depois postar: gente, eu amo estar solteira. Quê? Miley? Ah, tá todo mundo louco, o que tá acontecendo? Ninguém sabe o que rolou. Fato é, depois dessa recaída com o Nick, seguimos oficialmente em frente com o Liam e continuamos uma boa amizade com o caçula dos Brothers. A Miley participa até de algumas performances com a banda depois e eles lançaram uma música juntos. Mas o negócio com a Selena ainda parecia mal resolvido. Vamos lá. Depois da recaída da Miley com o Nick, adivinha quem voltou a se envolver com ele? Isso mesmo, a Selena. Segunda recaída do Nick no mesmo ano, com pessoas diferentes. Essa segunda tentativa de reatar um romance não deu certo e os dois acabaram as coisas em 2010. Acontece que nesse mesmo ano, 2010, gente, fica comigo, eu sei que parece um surto, eu sei que parece que eu tô costurando coisas que nem fazem sentido, mas fica comigo. Nesse mesmo ano, 2010, quando Selena oficialmente encerra as coisas com o Nick Jonas, a Miley começa a ficar muito amiga do Justin Bieber, com muitas especulações de que rolava um interesse ainda maior por trás das câmeras, algo que nunca foi confirmado, tá? Mas o pessoal falava. Mas no final daquele ano, 2010, quem é que aparece num date com o Justin Bieber? Você já sabe. Nem preciso dizer. Pois é, e depois disso, não vimos mais a Miley tão presente assim na vida do Justin. Então a galera especula que talvez realmente tenha ficado uma rusga entre as duas estrelas da Disney. Porque quando a Selena começou a se aproximar do Justin, ele começou a se distanciar da Miley. E essa é uma treta que rendeu por anos e anos pós Nick Jonas. Tanto é que, assim, em 2014, anos depois, tivemos essa cena aqui da Miley se apresentando na Bang
Tigers Tour com o rosto da Selena colado num papelão. Alguém levou isso, jogou no palco e ela pegou durante a música F.U., em que ela canta sobre terminar com um namorado depois que viu o nome de outra pessoa no celular dele. Ai, as coincidências dessa história. E prova de que essa treta não parou lá atrás, em 2015, a Miley ainda fez um post no Instagram imitando a Selena e dizendo, será que se eu apertar meus peitos assim eu vou ganhar mais seguidores? Sério, a Miley, parodiando a Selena de 2008, tinha voltado. Mas saiba você que mesmo com toda essa história, mesmo com todo esse legado de evidências públicas, as duas batem na tecla de que elas nunca brigaram. Em 2016, em um papo com a W Magazine, a Selena comparou o que elas tiveram com o que aconteceu com a Hilary Duff e a Lindsay Lohan nos anos 2000, porque ambas eram apaixonadas pelo Aaron Carter. Lembrando que tem vídeo aqui só sobre isso. A Selena disse, abre aspas, a gente nunca brigou. Quando tínhamos 16 anos, nós duas gostávamos do mesmo menino. Era só aquela coisa de adolescente, sabe? Tipo Hilary Duff e Lindsay Lohan. Ai meu Deus, gostamos do mesmo garoto. Mas foi só isso, nada demais. Hoje em dia, cada uma está super bem resolvida e com sua própria vida. Já em 2018, quando a Selena foi chamada de feia pelo Stefano Gabbana, cofundador da Dolce Gabbana, a Miley defendeu ela, dizendo que a Selena estava muito bem. E desde então elas começaram a trocar mais interações nas redes sociais. Em 2019, por exemplo, a Miley publicou um TBT com aquele vídeo dela cantando Seventeens com a Selena, e a Selena respondeu. Então, as pazes estavam feitas. Até no ano seguinte, quando a Miley começou um projeto durante a pandemia de fazer lives no Instagram, a Selena participou de uma delas, falando sobre saúde mental. Eu acho que a gente pode dizer com segurança que com o amadurecimento delas, a amizade veio. Eu acho que elas perceberam que brigar por homem não ia dar em nada. Particularmente, eu acho que a Miley deve ter sido o lado mais difícil nisso, porque era ela quem falava mais e quem ia alimentando essas teorias de treta. Mas a gente sabe que a Miley também cresceu muito nessa última década, né? Ela mudou demais, ela enfrentou dificuldades com a sobriedade, com a família, com a sua imagem, e agora ela é uma pessoa bem diferente, bem mais centrada, bem mais madura. Hoje elas estão num nível de amizade que elas estão até divulgando suas músicas juntas. Quando elas lançaram Single Soon e Used to Be Young em datas parecidas, teve post pra brincar com essa coincidência. Então tá tudo bem. Vamos combinar que as duas estão bem, felizes, amigas, mas não vamos forçar a barra de cair nessa de que nunca houve uma briga. Até porque no ano passado, a Jennifer Stone, que fazia a Harper em Os Feiticeiros de Waverly Place, revelou no podcast sobre a série o que a gente já imaginava. Realmente teve uma treta entre as duas. Abre aspas. Elas raramente estavam juntas. Quero dizer, as duas tinham cerca de 17 anos na época, então era como se fosse o ensino médio. Ambas tinham um namorado, Nick Jonas. Se não me engano, Miley o namorou primeiro, depois Selena o namorou. Então tinha um clima de briga de escola nos bastidores. Então a gente não tá louco. Ok, rolou o triângulo amoroso, rolou uma treta e rolou uma rivalidade que foi alimentada por elas mesmas e incendiada ainda mais pela mídia. Mas tanta água já passou por baixo dessa ponte, né? No fim, eram duas adolescentes vivendo essa loucura de trabalhar com exposição de imagem, tentando se entender como mulheres, enquanto assistiam suas vidas íntimas e particulares serem capas de revista no mundo inteiro. É um cenário bem complicado. Acho que isso permite a gente passar alguns panos aí. Não dá nem pra imaginar como foi crescer nesse holofote. Mas essa é a treta que rolou no triângulo amoroso entre Nick Jonas, Selena Gomez e Miley Cyrus. Agora eu quero saber de você. O que é que você achou de toda essa história? Você acompanhou o triângulo na época que ele tava fervendo? Você tinha um casal favorito? Comenta aqui embaixo, tenho certeza que você vai encontrar várias pessoas que se identificam com você e que viveram essa época do mesmo jeito que você viveu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no Fifuverso, resumindo essa treta. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais, por favor, isso ajuda muito com o meu trabalho. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Beijos, bye bye.